Bom dia, quarto ano M2. Vamos começar a nossa terça-feira com a nossa aula de língua portuguesa. Para essa aula, você precisará do seu livro aberto lá na página 160, desculpa. Hoje nós vamos estudar os tipos de discurso, como também a pontuação, certo? Para alguns tipos de discurso que será estudado hoje. Questão 1. Observe a tirinha e responda as questões. Ei, Caba, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a Mamboi de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Letra A. Como se chamam os dois personagens e o que eles estão fazendo? Pessoal, nos quadrinhos, quando um personagem chama o outro ou fala com o outro, eles citam o nome de cada um, certo? No primeiro quadrinho, o personagem fala e cita aí o nome do seu amigo, que é Cava. Já no segundo quadrinho, o outro personagem, o Cava, faz uma pergunta e cita o nome também do seu amigo, Papa Capim. O que é que eles estão fazendo? Eles estão conversando sobre o que observam, certo? Então, a resposta é: eles se chamam Papa Capim e Cava e estão conversando sobre o que veem. B. Diga quais são os tipos de frases presentes no quadrinho. Gente, no quadrinho, nós percebemos a presença de dois tipos de frase, que é a interrogativa, onde há aqui o ponto de interrogação, são frases que se remetem aí à pergunta, né? Nós temos algumas frases aqui interrogativas, como também a frase exclamativa. Temos aqui o terceiro quadrinho e no início também. Os tipos de frases nós estudamos no início do bimestre. Você pode voltar aí algumas páginas do livro e relembrar quais são os tipos de frase. Não vou explicar neste vídeo porque já tivemos um momento só para estudar os tipos de frase, certo? C. Como reconhecemos qual personagem está falando? Gente, na história em quadrinho, o que simboliza aí quem está falando, o que indica quem está falando, são os balões. Cada balão, se você perceber, está com a sua pontinha, né? Um tipo de setinha apontada para quem está falando. Então, os balões são responsáveis para indicar quem fala. Vamos colocar aqui. Sabemos quando cada personagem fala por causa dos balões. Questão 2. Agora transforma o diálogo entre os personagens da tirinha em um texto narrativo. Não se esqueça de usar dois pontos e travessão para indicar as falas. Então, vou sugerir aqui para vocês um tipo de texto narrativo, mas vocês não precisam fazer tal qual está aqui. Vocês podem usar outras palavras, desde que o contexto permaneça o mesmo e as falas, certo? Dois amigos indígenas, Papacapim e Cava, observam do alto de um morro a cidade grande. Papacapim diz: Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam a Jaci de lua e a Mamboi de cobra? Cava responde: E aquilo, Papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? O amigo responde: Progresso. Então, aqui mudou bem o estilo de texto apresentado aqui nos quadrinhos, mas o contexto e as falas permaneceram os mesmos. Vamos para a próxima página, nós temos uma explicação do tipo de discurso apresentado tanto na questão 1 como na questão 2. Tanto o diálogo da tirinha quanto o texto que você produziu a partir dele são exemplos de discurso direto. Aquele que reproduz o modo exato como o personagem fala. Quer dizer, devem haver sinais de pontuação que indiquem se tratar da fala de alguém. Travessão, que indica aí a fala de alguém. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Todas essas pontuações aqui vão dar vida à fala do personagem. Como que eu vou saber que o personagem quis perguntar? Como que eu vou saber que o personagem falou bem emotivo, falou surpreso? Através dos sinais de pontuação. Se não tiver ele, a minha fala, a fala do meu personagem, aliás, vai ficar sem vida, digamos assim, né? A gente não vai ter como saber a expressão que o personagem utilizou com aquela fala. O narrador, nesse tipo de discurso, introduz os personagens nas cenas usando os verbos,
como dizer, falar, responder, indagar, perguntar, retrucar, afirmar, seguido de 2 pontos. Então, aqui nós vemos que, ó, usamos o verbo dizer para anunciar que o Papacapim vai dizer alguma coisa, né? Papacapim diz. Diz vem do verbo dizer, enquanto o narrador também. Utilizamos o verbo responder, Cava responde. Então, todos esses verbos que foram utilizados aqui na fala do narrador estão anunciando aí a fala do personagem. 3. Observe que, nos trechos abaixo, Gertrudes percebeu a presença dos lenhadores. Em seguida, responda. Pessoal, esse texto aqui de Gertrudes é um texto bem antigo que estudamos no início do capítulo, certo? Para caso você que está assistindo agora não saiba quem é Gertrudes. E se por acaso você não souber, indica que você está devendo alguma atividade. Mas podem me enviar que ainda dá tempo. Então, vamos lá. Temos aqui 2 trechos do texto representados de formas diferentes. Vamos ver o primeiro trecho. Tutudes pressentiu o perigo e gritou apavorada. Socorro, são lenhadores! Todos do jardim se assustaram. Os besouros levantaram as antenas e em coro perguntaram: o que são lenhadores? Mesmo trecho, mas de outra forma. Tutudes pressentiu o perigo e, apavorada, gritou por socorro e avisou aos outros que lenhadores estavam chegando. Todos do jardim se assustaram. Os besouros levantaram as antenas e em coro perguntaram o que eram lenhadores. Os 2 trechos acima narram o diálogo de Tutudes com os besouros, mas no que eles se diferenciam? Gente, se a gente perceber aqui no primeiro texto aqui representado, o narrador, ele utilizou as falas dos personagens tal qual eles falaram. Então, aqui foi utilizado o discurso direto, que é quando é reproduzido a forma exata de como o personagem fala. Então, esses sinais aqui de travessão está indicando aí que o personagem falou dessa mesma forma, certo? E lá no texto a gente pode comprovar. Texto no início do capítulo que realmente foi falado essas frases aqui. Já no segundo, o narrador ele não reproduz a frase do personagem. Ele faz um resumo, fala o que aconteceu, ele contextualiza, mas ele não reproduz a fala, né? Aqui vai ser um discurso direto, porque foi dita a frase tal qual o personagem falou, mas já aqui não, porque o narrador ele utilizou aí de suas palavras para explicar, para narrar o que estava acontecendo. Os 2 trechos, então vamos responder assim. No primeiro trecho, as falas dos personagens aparecem no texto como se eles mesmos estivessem falando e apresentam sinais gráficos específicos de diálogo, como travessão. E, no segundo trecho, as falas dos personagens são apresentadas por meio do narrador. Então, vamos para mais uma explicação aqui do que se trata esse segundo trecho, qual é o tipo de discurso. O trecho do segundo quadro acima é um exemplo de discurso indireto, em que não há diálogo. O narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Ele não põe os personagens a falar diretamente, mas se faz de intérprete deles, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Então, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos o que é discurso direto e discurso indireto. O discurso direto pode sim ter o narrador, mas só que ele vai ser fiel à fala dos personagens. Ele vai expor a fala do personagem tal qual. E quando ele está expondo isso, ele precisa utilizar sinais de pontuações, como o travessão, para indicar que aquela fala não é dele, é de um personagem que está falando aquilo, certo? Então, não pode esquecer que no discurso direto, as falas precisam vir devidamente pontuadas para indicar que é outra pessoa que está falando. Já no discurso indireto, o narrador ele vai usar suas próprias palavras para descrever aquele contexto, aquela situação. Então, não precisa usar o travessão, porque ele não falou aqui tal qual o personagem falou. Ele falou com as palavras dele o que o personagem falou. Vocês me entenderam? A diferença do direto para o indireto é esse. E podemos
ler mais profundamente e estudar o que tem nesses dois boxes, que vamos entender melhor ainda a diferença do discurso direto e indireto. Nossa aula de hoje finaliza aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode procurar a professora pelo WhatsApp.